Pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Previdenciário. Vamos aprender hoje os benefícios que a Seguridade Social traz para os nossos segurados. Nós aprendemos na aula passada que nós temos os segurados obrigatórios, segurados facultativos e quais benefícios esses segurados gozam. Nós aprendemos na aula passada também sobre o período de carência. Quem é segurado da Previdência goza de uma carência para ter direito aos benefícios e também goza do período de graça. Então, a partir de agora, nós vamos aprender sobre os benefícios para os segurados. Lembrando que nós temos benefícios para os segurados, perfeito? No caso, segurados, e também para os dependentes. Lembro que existem benefícios para segurados e dependentes, e benefícios que servem tanto para segurados e também para os dependentes. Lembrando que quanto aos benefícios para o segurado, nós aprendemos na aula passada que nós temos aí a famosa aposentadoria, perfeito? Que pode ser a aposentadoria por idade, que nós vamos aprender hoje, aposentadoria por invalidez, vamos aprender a aposentadoria especial, vamos aprender também a aposentadoria, chamada de aposentadoria para o trabalhador, no caso aqui, invalidez, idade e por tempo, olha só, por tempo de contribuição. Além disso, nós vamos falar hoje sobre os salários, perfeito? Que pode ser tanto o salário família e o salário maternidade. Além desse salário família, nós vamos falar hoje também do auxílio, super interessante, chamado de auxílio doença. E hoje teremos uma curiosidade, além do auxílio doença, vamos falar do auxílio acidente. Perfeito? Vamos acrescentar aqui o auxílio acidente, que virá logo depois do auxílio doença. No caso dos dependentes, vamos lembrar que nós temos a famosa pensão por morte. Além da pensão por morte, teremos também o famoso auxílio reclusão. E lembrando que para os segurados e para os dependentes, nós vamos ter a reabilitação profissional e também o famoso serviço social. Perfeito até esse ponto? Então hoje nós vamos começar com os benefícios. Lembrando que quem é segurado obrigatório, quem é segurado facultativo, estará gozando desses direitos. Agora elencamos que não terá direito a todos que estão aí presentes, tá? Por exemplo, quem é contribuinte individual, sabemos que não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então é importante ressaltar que, apesar de serem direitos dos segurados, nem todo segurado goza de todos os direitos que estão aí no quadro. Nós vamos aprender a característica de cada um dos benefícios. Vamos aprender hoje também sobre a acumulação de benefícios. Que momento você pode acumular mais de um benefício, perfeito? Fatos interessantes, pensão por morte. Lembro, por exemplo, que uma mulher que fica viúva, seu marido era um segurado obrigatório da Previdência, ele vem a falecer, ela vai ter direito ao benefício. E se ela vinha a aposentar, ela vai, mesmo também sendo segurada da Previdência, ela vai gozar dos dois benefícios, a pensão por morte e a aposentadoria, que poderá ser por idade, invalidez, especial ou por tempo de contribuição. É vedado você acumular benefícios, salvo em algumas exceções. Por exemplo, se ela vinha casar novamente, ela perde o benefício? Não, ela não perde o benefício por casamento. Mas se um novo marido vinha a falecer, ela vai poder acumular as duas pensões por morte? Bem, depende qual era o regime de previdência do novo marido. Se o marido era do regime geral da Previdência, infelizmente ela não vai poder acumular os dois benefícios. Ou seja, ela vai ter que fazer a opção pelo que é mais vantajoso. Já no caso, se ele era do regime próprio de previdência, ela vai poder receber a pensão por morte do regime geral e a pensão pelo regime próprio de previdência, além da sua aposentadoria. Outra forma também dela acumular uma pensão por morte, tá? A pensão por morte do marido e a pensão por morte do filho. Lembrando que ambos eram segurados da Previdência, marido veio a falecer, ela recebe a pensão por morte, filho vem a falecer, também segurado, tá? Do INSS, ela também vai ter direito a acumular essas duas pensões, ainda podendo se aposentar, ainda tendo direito aos 3 benefícios. Mas são raros os momentos que você vai poder acumular. Nosso primeiro foco hoje, perfeito, vamos aos benefícios dos segurados, tá? Como nós vimos aí, o apagador, aqui,
como foi falado inicialmente, nós vamos estudar hoje os benefícios para os segurados. Lembrando que quando a gente fala de segurado, nós temos os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. No caso, primeiro benefício que nós temos aqui é a chamada aposentadoria, que ela vai poder ser por idade, por tempo de contribuição, muito interessante é por tempo de contribuição, porque aqui incide o famoso fator previdenciário. Isso determina o seguinte, que se você, apesar de ter tempo de contribuição, tá, você vai se aposentar, mas será feito um cálculo que irá reduzir o valor da sua aposentadoria. Essa redução que nós vamos ver pode chegar até 40% do valor do seu benefício, perfeito? Então é uma diminuição drástica. A idade ideal para quem quer se aposentar e receber 100%, lembrando, temos 35 anos de contribuição no caso de um homem, é 61 anos de idade. Se ele tiver 61 anos de idade, ele realmente vai se aposentar e vai gozar dos 100% do seu salário de benefício. Nós temos a aposentadoria especial, tá? Aposentadoria especial para quem exerce aquela atividade de risco, que nós vamos ver de 15, 20 e 25 anos aí de trabalhos insalubres aí, que causam algum desgaste, você poderá gozar dessa aposentadoria especial. Lembrando que essa aposentadoria é o seguinte, aposentou na condição de aposentadoria especial, se você volta a trabalhar, tá, na mesma atividade, você perde o direito a essa aposentadoria. A ideia aqui é que você não volte novamente a exercer a atividade laborativa, porque você teve direito a uma aposentadoria especial. Ah, posso exercer uma outra atividade? Pode, desde que não seja aquela de exercício de atividade especial, como trabalhar, por exemplo, em Minas, perfeito? Temos a aposentadoria por invalidez, bem interessante a aposentadoria de invalidez, lembrando que ela corre risco social e você ficou inválido, você não volta novamente a trabalhar, você perdeu a sua capacidade laborativa. Caso você tenha condição de voltar novamente ao mercado de trabalho, passou por uma reabilitação profissional, você perde a aposentadoria por invalidez, perfeito? Então, nosso objetivo hoje, primeiro ponto aí, a aposentadoria por idade. Lembrando aí que a aposentadoria por idade traz para vocês algumas curiosidades. Primeiro, no caso do homem, a aposentadoria por idade aí vai exigir do homem pelo menos aí meros 65 anos e na mulher 60 anos. Lembro que a Constituição iguala os homens e as mulheres em direitos e obrigações, mas quando razoável e proporcional, a própria Constituição permite distinções. Uma ideia que a mulher tem direito a aposentar mais cedo. E aqui nós temos um redutor de 5 anos no caso da mulher. No caso da aposentabilidade, homem 65 anos, mulher 60 anos. Lembrando que para gozar da aposentadoria por idade, nós vamos exigir que você tenha uma carência aí de 180 contribuições, isso é extremamente importante. Você tem que comprovar para a gente aí 180 contribuições, 15 anos de serviço. Temos até algumas curiosidades para quem aposenta por idade. Você começa a trabalhar aí aos 30 anos de idade, trabalha aí durante 15 anos, realiza 180 contribuições, para de trabalhar, certo? Ou exerce uma atividade e não contribui mais para a Previdência. E quando você completa 65 anos, você ainda terá o direito a aposentar. Ou seja, você teve as 180 contribuições e apresentou pra gente os 65 anos aí, pra gente. Perfeito? No caso das mulheres, também os 180 contribuições e idade de 60 anos. Ou seja, ela começou a trabalhar aí aos 20 anos de idade, durante 15 anos contribuiu, aos 35 anos aí parou de contribuir, e quando ela completou 60 anos, ela se dirigia ao INSS e ela terá direito à aposentadoria por idade, porque ela apresentou as 180 contribuições e também a idade. Lembrando que o cálculo dessa aposentadoria vai ser levado em conta, provavelmente, nesse caso aí, um salário mínimo. Olha só. No caso do trabalhador rural, nós temos uma curiosidade aí, que previsto até na própria Constituição Federal, um redutor aí de 5 anos, ou seja, no caso do trabalhador rural, 65, 60 anos o homem, perfeito, e 55 anos a mulher. Lembrando que nós estamos falando de aposentadoria por idade. E da aposentadoria por idade também terá que apresentar a famosa carência de 180 contribuições. Claro que lembramos que para esse tipo de aposentadoria, para o trabalhador rural que se enquadra na quantidade de segurado especial, as contribuições realmente elas são feitas um cálculo diferente.
Nesse caso aqui, né, nós sabemos que não é feito um cálculo mensal, tá? Nós temos aqui que ele contribui em cima da sua produção, ou seja, a cada sua produção ele vai contribuir com 2,1%. Se ele produz a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 8 meses, ele vai lá e realiza uma contribuição. Só que para a Previdência será contado, em vez de 180 contribuições, seriam seus 180 meses, perfeito? Já que ela é fracionada em cima, ele pode contribuir de outra forma, mas, em regra, para o trabalhador rural ele goza de alguns benefícios. Mas, em regra geral, carência, 180 contribuições, homem 60 anos, mulher 55 anos, perfeito? Outro ponto interessante que nós temos aqui, claro, reforçando o nosso material aí, lembrando que o requisito mesmo para a idade, 180 contribuições, lembrando sempre com muito cuidado para o segurado especial, que contribui em cima da sua produção, perfeito? Aí os 2,1%. O cálculo da aposentadoria por idade varia de acordo com o tempo da sua contribuição, lembrando que 70% do salário de contribuição mais 1% do grupo de 12 contribuições limitadas a 100%, perfeito? Então, não necessariamente você toma muito cuidado aí que você vai ter aí, em regra, você consegue garantir o salário mínimo, já que nenhum benefício será. Mas alcançar o teto realmente fica bem complicado, já que, em regra, 70% do salário de contribuição, mais 1% por grupo de 12 contribuições, ou seja, se você mantém só os 180 contribuições, você vai gozar apenas de um salário mínimo. Outra coisa, as 180 contribuições, vamos lembrar aqui algumas questões de prova, muita calma aí, olha só, prova do TRT, 11ª região, a aposentadoria prescreve em 30 anos, contados da data do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. Não há de se falar de prescrição para o direito de aposentadoria, perfeito? Você teria direito à aposentadoria por idade, no caso do homem, 65 anos, no caso do produtor rural, 60 anos. Se ele vir requerer isso aos 70, se ele vir requerer aos 80 anos, não há de se falar de prescrição desse direito. É imprescritível, mas demora em pleiteá-lo pode fazer com que a prestação seja devida apenas a partir da data do seu requerimento. Isso sim é uma verdade, perfeito? Imprescritível, mas a demora em pleiteá-lo pode fazer com que a prestação seja devida apenas a partir da data do seu requerimento. Isso é realmente uma verdade. Você veio requerer isso aos 60, aos 70 anos, você não vai ter direito aos 5 anos perdidos, ou seja, somente a partir da data do requerimento. Prescreve em 5 anos. Novamente, no item está errado, não há de falar de prescrição da data que houver a perda da condição de segurado, não há de se falar em prescrição no direito de aposentadoria. Preencher os requisitos, não interessa quando, você pode reaver esse direito, você pode fazer uso desse direito, não há prescrição. Um outro ponto aí pra gente, outras duas questões aí, também da prova do TRT, da 11ª região aí, foi uma prova para juiz. Olha só, é imprescritível, devendo o benefício ser pago pela Previdência Social desde a data do preenchimento dos requisitos para sua concessão. Lembrando aí que você tem que fazer o devido requerimento, tá? Então é imprescritível, verdade. Devendo o benefício ser pago pela Previdência Social, verdade. Desde a data do preenchimento dos requisitos. Não é da data dos preenchimentos do requisito, mas sim da data do requerimento, tá? Isso aqui tem que valer a partir da data do requerimento. Prescreve em 5 anos, novamente outro erro, não há de se falar novamente em prescrição. Perfeito até aí? Vamos mais um pouquinho. Olha só, aposentadoria pra gente aí por tempo de contribuição. Lembrando que nesse caso aí, por tempo de contribuição, você vai ter que apresentar pra gente alguns requisitos. Vamos olhar os requisitos. No caso do homem, pelo menos quantas contribuições, e observe, não é meses, a regra aqui é tempo de contribuição. Para você se aposentar por tempo de contribuição, você vai ter que apresentar para a gente aqui 35 contribuições, no caso de mulher, 30 contribuições, lembrando que aqui vai incidir o famoso fator previdenciário. Perfeito? Ricardo,
Comecei a trabalhar aí com 20 anos aí, hoje estou com 55 anos de contribuição aí. Olha só que beleza, hoje estou com 55 anos, tenho aí as minhas 35 contribuições, vou me aposentar com 100% do valor? Não. Você, Ricardo, sempre ganhei 7, 8 mil reais, então eu vou conseguir me aposentar pelo teto do INSS, que é os R$ 4.390,24. Infelizmente, não. A idade ideal para você se aposentar e ter 100% do benefício hoje é um cálculo de 61 anos, no caso do homem aí, tá? É ideal que ele possui 61 anos para ele poder gozar dos 100%, ou seja, conseguir o teto de 4.390. Ou seja, se ele se aposenta antes, incidirá o fator previdenciário que irá diminuir consideravelmente o valor da sua aposentadoria. Vamos mais um pouquinho. Lembro que se você exerce uma atividade como professor, e isso também é um requisito previsto na Constituição Federal, determina para você o seguinte, que o tempo de contribuição para quem exerce essa atividade de professor, note que professor não necessariamente seria só estar em sala de aula, mas é o exercício de magistério, como coordenação, direção, tá? Essa parte também é considerada um cargo de professor. Você, no caso do homem, a idade aí já cai para 30 anos, tá? Tempo de contribuição. E no caso da mulher, 25 anos. Na verdade, aqui nós vamos colocar pra gente aqui, tempo de contribuição, não anos, tá? Vamos colocar aqui, tempo de contribuição. Acabou passando isso aí. No caso do homem, 30 contribuições. No caso da mulher, 25 contribuições. Outro ponto pra gente aí. Lembrando que a gente já frisamos, já comentamos sobre isso, que, olha só, a Lei 11.301 de 2006 entendeu-se o direito aos professores que exercem atividade, olha só, de diretor ou assistência pedagógica. Então não se restringe somente ao cargo de professor, tá? Tá, calma aí, não existe muitos pontos aí. O fator previdenciário, como já foi comentado várias vezes pra gente, tá? Ele tem essa função de reduzir em quase, olha só que interessante, quase 40% o valor do benefício. Então, muito cuidado. Você tem que fazer a sua conta, buscar uma agência da Previdência Social. Se você já tem aí, no caso de professor aí, homem, 30 contribuições, tá? Se dirige na agência e fala, quero me aposentar, eles vão fazer um cálculo para você e você vai ver se você vai poder viver com aquele valor. Lembro que o teto hoje é R$ 4.390,24, mas esse valor aqui é irrelevante para a prova de concurso. Caso ela venha aparecer, é um dado a mais na questão, porque todo ano é feito um novo cálculo e esse valor tende a mudar. Perfeito? Ah, Ricardo, então eu tenho que decorar esse valor? Não. Nós colocamos aqui a fins educativos, tá? Caso ele venha aparecer, ele aparece na questão, não vem uma questão dizendo assim, é 4.000, 4.300, não, isso é irrelevante. Você tem que entender que esse aqui é o teto máximo. Alguns benefícios, ele pode exceder esse teto, como nós vamos aprender, tá? É interessante você lembrar que o salário maternidade pode exceder esse teto, a aposentadoria por invalidez pode exceder esse teto, tá? Assim como você tem um valor mínimo, que é o salário mínimo, e um benefício, por exemplo, pode ficar abaixo do mínimo. Na verdade, dois benefícios abaixo do salário mínimo. O salário família, por exemplo, é um benefício previdenciário aí que nós temos, que pode exceder o mínimo. E também aí pra gente aí o auxílio acidente, que pode ser muito menor que o salário mínimo, perfeito? Pode ter uma redução aí. Então o que nós temos de interessante? Quem se aposenta hoje por tempo de contribuição incide o fator previdenciário. Mas, Ricardo, o fator previdenciário só incide em cima do tempo de contribuição? Em regra, sim, mas você pode utilizá-lo também no idade. Mas aí você vai utilizá-lo na aposentadoria por idade quando você quer melhorar sua aposentadoria. Se for mais interessante na idade, você pode utilizar o fator previdenciário, mas a regra dele é a aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que esse fator você vai ter aí a capacidade de reduzir em quase 37% a 38% o valor do seu benefício. Lembrando que a idade ideal para aposentar por tempo de contribuição será aí de 61 anos. Então, se você tiver os 61 anos, o fator previdenciário não vai fazer estrago nenhum. Qual é a ideia hoje? É que a pessoa trabalhe o máximo possível.
Na sociedade moderna, hoje, no Brasil de hoje, a expectativa de vida aumentou e uma pessoa de 61 anos, em média, ainda é visto como um trabalhador. Ah, mas Ricardo, e aquele do meio rural, aquele contribuinte, trabalho árduo? Sim, a gente manteve uma idade de 61 anos, certo? Nós temos pessoas aí de 70, 80 anos aí exercendo cargos de governadores de estado. Em compensação, nós temos pessoas de 50 anos no meio rural que já apresentam a idade aí de 90 quando faz algum exame médico. Então, por conta disso, para você aposentar por tempo de contribuição, lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não contempla, tá, o nosso querido contribuinte individual, tá? Isso é extremamente importante. Quem se aposenta aí por tempo de contribuição, quem está na condição de contribuinte individual, não interessa as contribuições. Ele não aposenta aí nessa condição. Lembrando que nós comentamos no começo da nossa aula que os benefícios eles não são estendidos a todo tipo de segurado. Um segurado obrigatório, que é o contribuinte individual, não tem direito a essa aposentadoria, tá? Não tem direito a esta aposentadoria. Ponto mais relevante, mais um pouquinho. Uma questãozinha aí de prova aí, prova de juiz aí, do trabalho, TRT da 11ª Região, ano de 2005, né? Lembrando que muito cuidado a quem está baixando prova da internet. Lembro que a lei ela vive sofrendo profundas mudanças. Muitas questões que antes estavam erradas agora poderiam estar certas, mas na prática o que estava certo antes, muita coisa agora estará errado, porque a lei já sofreu várias mudanças. Então o professor ele toma cuidado de pegar as questões que não foram afetadas pela lei e, se forem afetadas, fazer a devida atualização da questão. O fator previdenciário funciona como um redutor do benefício, verdade? Nos casos em que o segurado requer a idade precoce, sendo de aplicação obrigatória por idade e por tempo de contribuição. Onde está o erro da questão? Por idade. Presta bem atenção que o fator previdenciário ele incide em regra por tempo de contribuição. Aí ele fala não participando do cálculo para os demais segurados, mas na verdade aqui obrigatória por idade é um erro da questão, porque obrigatório por tempo de contribuição, facultativo a idade quando requerer o segurado para tentar melhorar o seu benefício. Perfeito até aí? Vou mais um ponto aí. Juiz do trabalho, aposentadoria por idade aí. Olha só. Aposentadoria por idade compulsória poderá ser requerida pela própria empresa quando preencher os seguintes requisitos. O segurado contar 65 anos de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher, quando não requerida aposentadoria pelo próprio segurado. Realmente, na verdade, a aposentadoria é chamada de aposentadoria compulsória. Está prevista na Constituição, tá? Mas para o servidor público, tá? Que completar aí 70 anos, ele vai ter o que nós chamamos aí de aposentadoria compulsória. Mas nós temos também a possibilidade de ser requerida pela empresa para quem se encontra na condição de empregado. A aposentadoria por idade compulsória poderá ser requerida pela própria empresa para preencher os seguintes requisitos. Ao segurado. Primeiro, que não é qualquer tipo de segurado, é o segurado na condição de empregado, que contar 65 anos, tá? E 60 anos de idade se for mulher, quando não requerida. Realmente existe a possibilidade da lei requerer a aposentadoria do empregado, não de qualquer segurado. E outro detalhe, entendemos que também seria os 70 anos de idade, perfeito? Apesar disso não estar expresso na Constituição, mas é um requerimento pela própria empresa, tá? E não é para qualquer tipo de segurado, mas é para o segurado na condição de empregado. Outro ponto para a gente, então a questão está errada aí para a gente. Vamos aqui porque é mais interessante. Aposentadoria especial, e aí nós temos algumas curiosidades. Não confundir aposentadoria especial com segurado especial, tá? Segurado especial, aquele que trabalha em área como agricultor, inferior a menor que 4 módulos fiscais, é outra história. Ele é um segurado especial, ele aposenta por idade, perfeito? Ele aposenta por tempo de contribuição, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Aqui nós estamos falando de aposentadoria especial.
E essa aposentadoria especial ela se destaca pelas seguintes características, tá? Fator gerador da exposição permanente, tá? Não ocasional, não intermitente, tem que ser, ou seja, exposição permanente durante 15, 20 a 25 anos a agentes prejudiciais à saúde. Então, olha só, você vai apresentar isso através do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que esse perfil já está cadastrado pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, tá? As atividades que colocam a sua saúde em risco. Trabalhar numa mina de mercúrio, numa mina de carvão, isso concede a você aposentadoria especial. Ricardo, trabalhei 10 anos numa mina, desisti dessa vida e decidi me tornar um empregado normal, não quero ser mais ter direito a aposentadoria especial, vou trabalhar no escritório. E aquele tempo que eu fiquei numa mina conta para minha aposentadoria? Conta. Nós vamos aprender daqui a pouco um fator que permite você multiplicar o tempo que você ficou trabalhando na mina, ou seja, o tempo da mina poderá ser acrescido para o seu tempo de aposentadoria e ainda multiplicado por um fator, reduzindo o tempo que você teria que trabalhar no serviço normal, perfeito? Ou seja, num serviço não insalubre. Olha só. Lembrando que quem exerce o direito para aposentadoria especial também obrigatoriamente vai ter que preencher requisitos. E os requisitos que nós vamos destacar, as 180 contribuições, ou seja, 15 anos aí de contribuição, perfeito? Se você contempla aí, então são 3 aposentadorias que nós vimos que apresentam aí as 180 contribuições. Aposentadoria por idade, vamos lembrar disso aí pra gente. A gente volta. Nossa aula passada nós falamos sobre carência, então não custa lembrar que a carência, no caso, para aposentadoria, tanto aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, ela vai exigir de você assegurado uma carência de 180 contribuições. Ela vai exigir de vocês 180 contribuições, que é a carência. Então, a aposentadoria especial, que se realiza aos 15, 25, 20 e 25 anos, ela vai ser contemplada, mas você vai apresentar para a gente as 180 contribuições. Olha só. Então, mais um pouco aqui. Então, vamos lembrar, requisito, 180 contribuições e o valor do benefício que nós temos. 100% do valor do benefício. Quem preenche todos os requisitos que vocês estão vendo aí, quem preenche os requisitos de 180 contribuições, os 15, 20 e 25 anos de trabalho, exercendo aquela atividade insalubre, ele vai ter direito a 100%, ou seja, não incide fator previdenciário. Nós falamos em algumas questões anteriores sobre o fator previdenciário, então aqui não há de incidir fator previdenciário. Perfeito até aí? Vamos mais um pouquinho aí. Dica importante aí pra gente. Olha só, não será concedido a todos os segurados, tá? Felizmente, como comentei para vocês anteriormente, apesar de você ter benefícios para os segurados, aposentadoria por idade, invalidez, aposentadoria especial, nós já vimos, por exemplo, que por tempo de contribuição não contempla o segurado na condição de contribuinte individual. E a aposentadoria especial também, olha só, não será concedida a todos os segurados. Perfeito? Quem vai ter direito a essa aposentadoria, então? O empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte, o quê? Individual. Então, o nosso querido empregado, o avulso e o contribuinte individual, eles gozam do direito, tá? Essa aposentadoria. No caso aqui, membros de cooperativa que tem direito, nós vamos enquadrar aí na condição, tá, de trabalhador avulso. Então é só uma para frisar mais aí pra gente. Então não será concedido a todos os segurados. Frisa pra gente. Se abrir uma questão, perguntar para você, olha só,
A aposentadoria especial é cedida a todos os segurados, obrigatórios e facultativos? Claro que não, tá? Somente para empregados, trabalhador avulso e contribuinte individual terá direito a todos os benefícios. Agora chega aqui o cálculo, isso aqui é uma parte interessante. Bem, eu comentei com vocês o seguinte, eu, Ricardo, trabalhei numa mina de carvão durante 10 anos. E aí, decidi não me aposentar, mudei de emprego e quero trabalhar agora em outro ramo de trabalho. Quero ser empregado, mas não quero mais ser um trabalhador de atividade de risco. Então nós vamos fazer a conversão desse cálculo aí pra gente. Perfeito? Voltamos já já.